Bom dia, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns padrões de projetos que são comuns em linguagens de programação funcional. Já falamos de padrões de projetos na última aula, quando discutimos decoradores. Então, só para lembrar, um padrão de projetos é uma solução comum, bem conhecida, para algum problema de programação que acontece com frequência. Seriam como que conhecimento tão comum entre programadores que acabam virando folclore de programação. Padrões de projetos ficaram muito famosos no contexto de linguagens orientadas a objetos, com o livro Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Na última aula, nós vimos um padrão que apareceu naquele livro, os decoradores. Não sei se lembram, mas um decorador é uma forma de interceptar os argumentos e valor de retorno de funções, a fim de fazer algo com esses valores, por exemplo, salvar em um log, tomar o tempo de execução, etc. Quando pensamos em padrões de projetos, em geral, pensamos em alguma forma de compor objetos, de relacionar dados e operações. Em geral, pensamos em ter de implementar algo novo dentro de uma linguagem de programação. Acontece que várias técnicas que são descritas como padrões de projeto em linguagens orientadas a objetos já fazem parte da implementação da própria linguagem funcional. Então, não precisamos implementar nada, já temos aquela construção pronta. Uma dessas técnicas é o que eu chamo de um esqueleto algorítmico. Vejamos o que é isso. Um algoritmo é uma sequência de operações. Em um esqueleto algorítmico, a sequência é fixa, mas as operações que compõem a sequência são variáveis. Um esqueleto algorítmico é muito natural em uma linguagem de programação funcional, porque conseguimos criar essas operações variáveis via funções de alta ordem, que é um conceito que já vimos no curso. Um exemplo muito claro de esqueleto algorítmico é uma compreensão de listas. Uma compreensão de listas nada mais é que um algoritmo que atravessa uma lista, escolhendo alguns elementos que atendem a um certo predicado. Aqui está o algoritmo de compreensão de listas. Nós já vimos algo assim antes, na parte do curso em que falamos exatamente sobre compreensões de dados. Note que estamos usando uma sintaxe não muito elegante para escrever esse esqueleto algorítmico, mas isso é para deixar bem explícita a sequência de passos do algoritmo. A parte fixa desse algoritmo faz esse caminhamento sobre a lista, passando por cada elemento dela, aplicando um filtro sobre esses elementos e salvando os elementos de interesse nessa nova lista R, que então retornamos. E a parte variável são as funções de alta ordem que o algoritmo recebe. Podemos variar o predicado e o transformador de dados que usamos, e então temos um algoritmo que se adapta a dados diferentes. Veja que temos aqui um código muito reusável. Cada variável do filtro e do transformador de dados nos dá um programa diferente. Por exemplo, aqui estamos usando o nosso algoritmo para filtrar os elementos pares de uma lista e dividi-los por 2. Aqui estamos tomando o quadrado dos números maiores que 3 presentes na lista. Aqui estamos atrelando um sinal de exclamação às strings que começam com a letra A. Aqui estamos fazendo a mesma coisa, só que com todas as strings. Temos aqui um mapa, em essência, que é outro padrão de projetos típico de linguagens funcionais. E aqui estamos somente filtrando as strings que começam com a letra A. Note que, nesse caso, o transformador de dados é a função identidade. Veja que a compreensão de listas é built-in na linguagem Python. A linguagem já tem sintaxe para escrever compreensões de listas. E podemos usar essa sintaxe com qualquer combinação de filtros e mapas.
Agora, voltando ao início desta aula, eu havia dito que um esqueleto algorítmico é um padrão natural em uma linguagem funcional. Na verdade, esse padrão é natural em qualquer linguagem que possui funções de alta ordem. Em linguagens que não possuem funções de alta ordem, podemos usar outras alternativas para implementar esqueletos algorítmicos, mas aí nós perdemos um pouco essa naturalidade, essa elegância que a gente acabou de ver nos exemplos em Python. Por exemplo, em linguagens orientadas a objetos que não possuem funções de alta ordem, temos dois padrões de projeto, documentados no livro da Gangue dos Quatro, para simular exatamente esqueletos algorítmicos. São os métodos template e a estratégia. Aqui está uma implementação de um esqueleto algorítmico usando o padrão template method. Essa implementação nos permite separar a parte fixa e a parte variável do algoritmo, usando métodos concretos e métodos abstratos. A parte variável do algoritmo acaba sendo declarada como métodos abstratos, que deverão ser implementados por quem quer que estenda a classe abstrata. E a parte concreta é o método concreto que a classe abstrata já provê. Note que existe bastante acoplamento nessa abordagem, pois a mesma classe concreta vai precisar implementar esses dois métodos quando o padrão for usado. Um jeito de evitar esse acoplamento é usar uma outra técnica para simular esqueletos algorítmicos, o padrão strategy, que também foi descrito pela Gangue dos Quatro. Nesse caso, usamos uma classe concreta para definir o algoritmo. E movemos as operações variáveis para objetos que usamos via composição. Esses objetos são declarados via interfaces. Quando formos usar o padrão, temos de implementar essas interfaces. Então, aqui, embora tenhamos menos acoplamento, nós temos mais classes e, por conseguinte, mais sintaxe envolvida na declaração do padrão. Esses padrões, sem funções de alta ordem, eu digo, acabam levando a implementações que são bastante complexas. Veja que não é mais o caso de Java. Hoje, Java possui funções de alta ordem, mas eu escolhi de propósito Java exatamente porque, antigamente, quando a linguagem surgiu, tínhamos de simular esqueletos algorítmicos dessa forma, usando strategies ou template methods. Temos de instanciar classes novas e essa sintaxe extra da declaração da classe acaba não servindo para nada de útil. Essa complexidade acontece porque esqueletos algorítmicos não são naturais em linguagens que não possuem funções de alta ordem. Então, pelo menos nesse caso, a existência de funções de alta ordem é muito vantajosa para a criação de programas mais simples e mais concisos. Isso tanto é verdade que hoje Java possui funções de alta ordem. Bom, e com essa comparação entre linguagens, nós concluímos essa primeira parte da aula sobre padrões de projetos. Quaisquer dúvidas, vocês fiquem à vontade para me escrever.